a mais um culto online da Igreja Metodista em Portugal. E é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que estamos reunidos e reunidas para louvar ao Senhor, para engrandecer o seu nome e para termos comunhão uns com os outros e com o Senhor, ainda que dessa forma tão especial. Oremos. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas da tua mão. Agradecemos-te, Senhor, porque tu és o Deus da vida, o Deus que continua a nos chamar à vida e vida abundante. Em ti temos a certeza do amor, da segurança e da paz. Se presente, Senhor, em nosso meio, nos nossos corações, em nossas casas e na união, nos elos que nos unem. Aceita, Senhor, este culto que agora prestamos a Ti. Assim nós oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá, amiguinhos! O Lino e eu queremos contar-vos uma história de um menino pequenino como nós. Certa manhã, André saltou da sua cama cheio de energia. Afinal de contas, era um dia muito importante. André ia ter a oportunidade de ouvir mais uma história contada por Jesus. E como ele adorava ouvir as suas histórias. A mãe dele estava muito ocupada a retirar os pães acabados de cozer do forno.
Separou 5 pãezinhos quentinhos e 2 peixinhos que acabara de assar. Embrulhou-os com carinho para que o filho pudesse levar com ele e passar o dia com Jesus. André estava pronto. Acomodou com cuidado o seu lanche na mochila e, na companhia do tio, seguiram para as margens da Galileia. André adorava correr à beira-mar, molhando os pés enquanto ouvia Jesus. Quando lá chegaram, estavam muitas, mas mesmo muitas pessoas. André reconheceu algumas dessas pessoas. Eram vizinhos, amigos e familiares. O tempo foi passando e ninguém tinha vontade de ir embora. A voz de Jesus não cansava. André reparou que um dos discípulos se aproximou de Jesus com um ar preocupado. Parecia-lhe ter ouvido alguma coisa sobre comida. Sim, era mesmo isso. Não sabiam como alimentar tanta gente. Foi então que André se lembrou dos 5 pães e 2 peixes que tinha na mochila. Vou dividir o meu lanche com Jesus, disse André, levantando-se e abeirando-se de Jesus. André abriu o embrulho e o cheirinho espalhou-se pelo ar. Ofereceu-o a Jesus e este sorriu-lhe. Jesus pediu aos discípulos que sentassem as pessoas. Tomou o pequeno embrulho nas mãos, deu graças e repartiu o pão e o peixe por todos os que estavam ali. 5.000 pessoas! O lanchinho do André alimentou 5.000 pessoas! O André não percebeu muito bem o que se estava a passar. Toda a gente parecia espantada com o que acabara de acontecer. Foi então que André percebeu. Jesus tinha multiplicado o seu lanche. 5 pães e 2 peixinhos tinham alimentado aquela gente toda e ainda tinha sobrado. Jesus, como vai acreditar a minha mãe no que aconteceu? Perguntou. Jesus sorriu, passando a sua mão pela cabeça do menino. André, com a tua oferta, sinalizaste o amor de Deus. Com a tua ajuda, podemos alimentar todas estas pessoas. É isto que o amor de Deus faz nas nossas vidas. Conta isso à tua mãe. É neste Jesus que podemos acreditar. Quando lhe damos o pouco que temos, ele fica muito contente. E podemos ser bênção para os outros, como o André foi para aquela multidão. Até a próxima! Vamos fazer a leitura no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 13. Portanto, se há algum consolo, conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém.
diz a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 21 a 32. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disseres: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, credo, o recebereis. E chegando no templo, acercaram-se dele, estando já ensinado os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não credes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos os consideram João como um profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo e, respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes a eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Amém. Está o Senhor no meio de nós ou não? Queridas irmãs e irmãos, está o Senhor no meio de nós? Esta pergunta feita a Moisés pelo povo hebreu no deserto, em tom de contenda e provocação, parece ser a que tantas vezes nós fazemos ou ouvimos de outros a provocar. Quando cresce a injustiça, quando os problemas se multiplicam, quando o perverso parece triunfar e os justos e inocentes perecem, está o Senhor no meio de nós ou não? Enquanto eu procurava nos acontecimentos presentes situações semelhantes para com o texto das Escrituras iluminar, dei-me conta da magnitude do sofrimento de hoje para muitos e muitas. Temos hoje um número incontável de refugiados pelo mundo, em sofrimento atroz. Temos o perigo iminente das alterações climáticas, a ameaça deste vírus que aí está, que já transtornou a vida que tínhamos, e outros piores podem surgir. Neste contexto, os empregos ficaram ameaçados, os estudos ficaram ameaçados, extinguiram-se alguns desses trabalhos. O futuro é incerto e de uma forma surpreendente para o tempo que deveríamos estar a viver, mais preparados, mais evoluídos, por assim dizer, com leis e consciências mais elevadas, assim parecia, pelo menos. E, no entanto, como nunca antes, multiplicam-se os líderes iníquos, os que têm responsabilidade sobre povos inteiros, mas os deixam morrer. Surpreendemo-nos de ver o mal praticado por quem usa o nome de Deus para assim agir. Não é razoável que se perca a fé e perguntemos se o Senhor ainda está entre nós? Fui procurar no dicionário para saber precisamente o que esta palavra, que tantas vezes aparece na Bíblia, quer dizer. Iníquo, iniquidade. Tornar normal o que é pecado, diz no dicionário. Não sentir culpa pelo pecado cometido. Ainda dizia,
A iniquidade vem sempre associada ao cinismo, ou seja, é a prática do mau ato, sem que a pessoa que comete assuma ou reconheça aquela ação como ato errado ou cruel. Iniquidade é o reconhecimento de normalidade em uma ação que é descabida e agressiva. E ainda a prática de pecado sem qualquer restrição, ou seja, quando já não há mais espaço para arrependimento nem combate ao mesmo. Soa muito atual, não? Havia muita iniquidade nos tempos bíblicos também. Jesus foi duro com os iníquos do seu tempo, os hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, chegou a chamá-los. Ouvimos o Evangelho em Mateus 21. O texto, a parábola de 2 irmãos a quem o pai pediu que fossem trabalhar na vinha, precisa ser considerado na moldura de todo o capítulo 21. Jesus entrara em Jerusalém e tinha entrado em confronto direto com a religião do templo. Evoca a denúncia já feita por Jeremias. Vocês transformaram a casa de meu pai num covil de ladrões, disse Jeremias. A expulsão dos vendedores do templo é descrito pelos 4 evangelhos, um pouco antes da leitura que ouvimos. Mas Mateus acrescenta outra provocação de Jesus: cegos e coxos, até então impedidos de entrar no templo por serem considerados pecadores. Agora são curados por Jesus no próprio templo. E adiante da indignação dos principais sacerdotes e escribas, os meninos cantavam Hosana ao que vem em nome do Senhor. Jesus responde: vocês nunca leram que é da boca dos pequeninos e crianças de peito que vem o perfeito louvor? A parábola dos 2 filhos vem logo a seguir da metáfora da figueira. Tudo isso no capítulo 21. Imagem de um templo que faz parte e simboliza uma religião que já não produz frutos de justiça e misericórdia. E logo a seguir o debate de Jesus com as autoridades sobre o batismo de João. Seria o batismo de João obra de Deus ou dos homens? Então Jesus conta a parábola. Um pai pede aos seus 2 filhos, um de cada vez, que ajude na vinha. A vinha do pai, a vinha que era deles também. Um diz que irá, mas não vai. Outro diz que não vai, mas se arrepende e vai. Atende ao pedido do pai, que era seu pai, seu paizinho, quem sabe. Era o seu pai quem pedia, e era a sua vinha também. É neste contexto que Jesus diz aos que o confrontavam que meretrizes e coletores de impostos os precederiam no reino dos céus. Curioso, ele não os exclui, não exclui quem o confronta, mas diz que estes, os excluídos, entrarão primeiro, porque creram na palavra da graça, na palavra da salvação. E Mateus acrescenta outros excluídos, os cegos e coxos, e estes curou ali mesmo no templo. A mensagem da graça é tão graciosa, irmãos e irmãs, tão fácil de atender e aceitar. É difícil de compreender tão grandes contendas e empecilhos que são colocados para impedir o acesso de todos e todas. Notem, Jesus coloca como irmão na parábola aqueles que os judeus nem sequer consideravam como dignos de consideração. Anos depois, quando a comunidade de Mateus refletia sobre tudo isso, diante dos desafios do seu tempo, com o legalismo dos fariseus e a negação do amor, esta comunidade parece ter compreendido bem e procurado seguir a mensagem de Jesus. Do começo ao fim deste evangelho, perpassa a mensagem da justiça, da misericórdia, da inclusão dos que estavam excluídos.
da universalidade também. A salvação é para toda a humanidade. E procurou ser esta comunidade de Mateus como igreja, sinal deste reino anunciado por Jesus. A comunidade de Mateus reflete, acolhe, proclama nos passos de Jesus. Quando a comunidade chamada igreja procura em Jesus espelhar-se, pode fazer aquela pergunta que no passado o povo no deserto fez, mas num outro tom, num tom amoroso. Está o Senhor no meio de nós? E há de responder esperançosa que sim, pois vê os sinais do reino à sua volta, na própria comunidade e a repercutir ao redor. E é por vermos pela fé desta forma que compreendemos as palavras de Jesus neste capítulo, um pouco antes de entrar no templo e ser confrontado pelos sacerdotes e anciãos. O que ele disse? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Não está o Senhor entre nós? Tenhamos nós o mesmo sentimento de Jesus Cristo, que esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é aquele que opera em vós, em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente
esperançoso, hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Na cruz foi Cristo morto por mim. Queridas irmãs, queridos irmãos, este é o momento das nossas ofertas. E diz a palavra que é preciso darmos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai para os seus filhos. E ao sermos agradecidos, coloquemos diante do Senhor todas as nossas petições, mas também todas as razões de alegria, recebendo as bênçãos que o Senhor nos dá, reconhecendo as muitas bênçãos que recebemos, tanto as pequenas quanto grandes. Os irmãos que não puderem estar conosco presencialmente, podem fazer uma oferta através do NIB, que está a passar em rodapé, ou reservar num envelope e oportunamente trazer à igreja. Mas, sobretudo, ao dedicar a sua oferta à missão, à igreja, ao trabalho que todos, como igreja, desempenhamos, faça a sua oração. Que o Senhor esteja no centro de tudo. Que Ele esteja no centro da sua vida, da dedicação, do seu tempo, da sua vida, das suas ofertas, do seu amor. Oremos. Nosso querido Pai, graças te damos pelo teu imenso amor. Queremos ofertar, Senhor, um pouco do muito que tu nos dás. Aceita, Senhor, as nossas ofertas de gratidão, pois queremos continuar a caminhar contigo, na missão que tu tens confiado a cada um de nós e à tua igreja. Multiplica, Senhor, essas ofertas de modo a que a missão da igreja faça sentido neste mundo que sofre. Ó Senhor Jesus, transforma estas ofertas num prado verdejante, de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos, em nome e por amor de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor infinito do Pai e que a força, o poder e a direção do seu Santo Espírito estejam conosco, agora e sempre. Amém.